Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre trovadorismo. Olha aí, ó, que bonito, ó. Trovadorismo, não é isso? É o início do estudo da literatura. Vamos ver o que é o tal do trovadorismo. Então, olha aqui, ó, na nossa introduçãozinha, né, slide aqui de introdução. O que nós vamos dar na aula de hoje, então? Olha aí, a literatura medieval, Idade Média, compreendendo os textos produzidos durante a Idade Média. Mais ou menos, isso a gente está falando de Portugal, tá? Porque o Brasil, olha, ainda não havia sido, né, descoberto, invadido, colonizado pelos portugueses. Então, nós estamos falando de 1189 a 1418, mais ou menos. Né? As datas servem como referência, elas nunca são exatamente precisas. De qualquer forma, nesses 200 e poucos anos aqui, ó, se você fizer a conta, vai dar o quê? 200 e blá, blá, 20 anos, 30 anos. Né? Se produziu muita trova, quer dizer, trovadorismo. O que são trovas? Cantigas, cantigas, tá? E esse período aí, nós temos o período que ficou conhecido como feudalismo, ó, o contexto sócio-histórico, que não é aula de história, mas vamos falar um pouquinho sobre o feudalismo, só para entendermos melhor, né, exatamente a literatura, entendermos melhor o trovadorismo. Então, a Idade Média foi marcada pelo feudalismo, sobretudo esse período da Idade Média de que estamos tratando, né? 1189, 1418. É um sistema político-econômico que consistia em uma relação de dependência bastante rígida, quer dizer, não havia como mudar de classe social. Hoje uma pessoa pode nascer pobre, né, e de repente encontrar aí um caminho, ficar rico, ganhar na loteria, se tornar um artista famoso, um jogador de futebol, ou mesmo, né, criar uma empresa, a empresa gerar grandes frutos, enfim. Então hoje há essa possibilidade. Não é para todo mundo, mas ela existe. Na Idade Média não havia nem a possibilidade. Então era uma dependência bastante rígida, quer dizer, quem era senhor, era o nobre. Quem era o servo, era o vassalo e pronto, morreu o assunto. Então havia lá os suceranos, né, os senhores feudais, e os vassalos, as pessoas que trabalhavam para esses senhores feudais. E também isso tudo era regido pela religiosidade católica cristã, que tinha como ideia central o teocentrismo, a ideia central, né? Teocentrismo, Deus no centro de tudo. Então, o princípio de que toda a vida dos indivíduos da sociedade era regida pela igreja. Claro que modernamente, mesmo hoje, individualmente, uma pessoa pode viver para Deus, para a religião. Então, um religioso, ou mesmo uma pessoa que não é pastora, padre, freira ou coisas do tipo, mas pode, evidentemente, viver integralmente para Deus, ter a sua vida dedicada à causa religiosa. Mas isso é uma opção pessoal. A sociedade como um todo é laica, laica, o Estado é laico. Na Idade Média não havia essa história de Estado laico. Aliás, o rei era um ungido, né, pela igreja, porque representava Deus, Jesus na terra. Não por acaso, né, aí tem toda uma história e tal, a gente vai viajar um pouquinho, mas Jesus não é o rei, então, o rei na terra, aqui nos respectivos países. Mas aí entra numa discussão mais ampla que a gente não vai ter aqui, tá bem? Muito bom. Então, aqui só para mostrar, olha aí a pirâmide social, né, os marginalizados, os servos aqui embaixo, os artesãos, opa, quase errei aqui a palavra, né? Estão aqui numa escala um pouquinho superior, aí havia já os artesãos, mas ô palavra ruim de falar aí, tô ruim aqui também, né? E evidentemente a nobreza, né, média, olha aí, a alta nobreza, o alto clero, a realeza, aqui em cima no topo. Então, a pirâmide social, mas para ilustrar um pouquinho, tá bem? Então, o que acontece? Entrando agora de modo mais específico na literatura, né? Ali só foi para a gente contextualizar. Mas contextualizando um pouco mais, vamos só entender rapidamente a história de Portugal. Né? Assim, a história de Portugal em 30 segundos. Tá? Bom, você deve saber, a região onde hoje fica Portugal
foi colônia de Roma. O Império Romano se estendeu por toda a Europa e chegou até onde hoje é Portugal. Só que depois houve a queda do Império Romano no século V, enfim, século VI, né, 490, 500 mais ou menos, e houve a invasão dos povos chamados bárbaros, né, os godos, os visigodos, os suevos, particularmente em Portugal, os godos e visigodos. E estabeleceram ali o seu reinado, estabeleceram um reinado, ficaram ali, né, expulsaram os romanos, embora a língua latina tenha permanecido como língua oficial, como língua da cultura, da escrita, etc. No século VIII, ou seja, 711, se não me falha a minha memória, houve o início da invasão muçulmana, a invasão dos árabes à Península Ibérica. E eles permaneceram lá por 400 anos. Claro que nesses 400 anos houve muitas guerras, muitas batalhas para a expulsão dos árabes ali daquela região. Isso aconteceu exatamente no século XII. Então, no século XII, houve a expulsão praticamente definitiva, e aí, então, deu-se início ao reino, né, a gente pode dizer assim, de Portugal. É claro que era um outro nome, né? Reino de Leão, Castela, Aragão e tal. O fato é que o primeiro rei da região onde hoje é Portugal foi Dom Afonso I, da dinastia Afonsina ou da Casa de Borgonha. Isso aconteceu em 1139. Então aí nós tivemos o início do Reino de Portugal, que tinha outro nome, mas, enfim, só para ficar mais fácil a gente poder entender. Tá bem? E foi nesse contexto, então, que se começa a literatura, a gente pode dizer a literatura portuguesa. E a literatura portuguesa desse início é exatamente constituída por cantigas, né? Pelo período trovadoresco, trovadorismo. Né? Tá vendo aqui o homem, ó, tá cantando, ó, isso aqui é um alaúde, né? Um alaúde, ó, isso aqui é o menestrel, né? Aqui a nobreza, ouvindo o menestrel cantar. Então havia dois tipos de cantigas. A gente vai falar hoje mais sobre as cantigas líricas. Então, mas havia as cantigas líricas e satíricas, que eram composições poéticas produzidas para serem cantadas, pois cantiga, e acompanhadas por instrumentos musicais da época, o alaúde, o oboé, entre outros. Mas veja, se a gente for lembrar que a poesia lírica tinha como origem o acompanhamento de uma lira, instrumento musical de corda, então as cantigas apenas seguem essa tradição. Quer dizer, a relação entre a música e a poesia. E, de fato, isso você tem que pensar assim, a maioria da população naquela época era analfabeta de pai e mãe. Né? Pai e mãe. O tio também era analfabeto. Então, somente alguns membros da nobreza e membros da igreja é que liam e escreviam. E, inclusive, houve até um rei trovador, o rei Dom Dinis. Dom Dinis foi um rei de Portugal importante que produziu muitas trovas, além de outros nobres, né? Seja da alta nobreza ou da média nobreza. Muito bem. Além do trovadorismo, houve a produção de novelas de cavalaria, né? Aventuras de reis e cavaleiros, como as histórias em torno do rei Arthur, do rei Carlos Magno da França, né? A vida dos santos nas agiografias, livros de linhagem para saber quem é filho de quem não é, etc., além da historiografia, os cronicões. Mas a gente não vai tratar disso nessa aula, é só para dizer que não havia apenas cantigas, tá bem? Bom, eu estou mostrando aqui para você exatamente um site, ó, onde você tem acesso a todas as cantigas produzidas na época. Então, essa aqui é a página de abertura, ó, Cantigas Medievais Galego-Portuguesas. E aí aqui você pode buscar, que isso aí é uma imagem, mas você pode entrar no site e buscar várias cantigas, inclusive algumas foram musicadas modernamente. Na época não tinha gravação, não é? Então elas foram musicadas agora. Então vale a pena conhecer todo esse material. Um dado importante é que as cantigas foram escritas na língua daquela época, que era o galego, ou seja, vem da Galícia, né? A Galícia hoje é uma região da Espanha, então seria o norte lá de Portugal, lá para cima de Portugal,
e o português. Então, as cantigas são escritas em galego-português. Claro que nós podemos adaptar para o português moderno, mas naquele site que eu mostrei, estão as cantigas em galego-português. As cantigas, sobretudo as de amor, né, são oriundas também da Provença, que era o sul da França. Foram originárias ali, as cantigas de amor, as cantigas líricas de amor, e aí chegaram até Portugal. O trovador compunha, então, o poema, a cantiga, e destinava aos jograis e menestréis, que era quem cantava, é como hoje. Muitas vezes, o compositor da música não é quem canta a música. Às vezes a pessoa compõe e vem lá um cantor, né, e compra os direitos, ou tem os direitos cedidos, alguma coisa assim, e pode cantar. Tanto que muitas músicas são gravadas por cantores diferentes, porque o compositor vende ou cede a cantores diferentes. Então, em território luso, foram escritas inicialmente em galego-português. A gente já vai ver exemplo aqui. E a primeira cantiga que se tem notícia, que se tem registro, e é por isso que é marcado o ano de 1189, é uma cantiga com o título Cantiga da Ribeirinha, que foi dedicada a Dona Maria Paz Ribeiro, a Ribeirinha, que seria amante de um rei da época, né, o Dom Sancho, né? E aí o camarada escreveu aqui, ó. Olha aqui, ó, só é a primeira estrofe, ó. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cá já morro por vós. E ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia quando vos vi em saia. Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. É só a primeira estrofe, mas o que ele quer dizer nessa cantiga? O que ele vai dizer é mais ou menos assim, ó, no mundo ninguém é semelhante a mim, enquanto a vida prosseguir da forma como está, pois morro por vós e ai, minha senhora alva, né, branca e vermelha, quereis acaso que eu vos afaste quando vos vi sem manto? Maldito aquele dia que me levantei e não vos vi feia. Imagine você, o camarada chega para você e fala: olha, você não é feia, você não é uma boa cantada. Foi o que ele fez aqui, ó. Vos então não vi feia. Você não é feia, não, dá um caldo, né? Mais ou menos isso. Então, veja, ele está dizendo aqui que ele viu a moça, se apaixonou por ela, mas ele sabe que ele não vai poder ter um relacionamento amoroso com ela. Então, ele sofre por ela. Quais são as características dessa cantiga que é chamada de amor, cantiga lírica de amor? Quem escreve é um homem, e o eu lírico também é masculino. Né? Então, é o homem falando para a mulher. Normalmente canta o amor cortês dos nobres. Veja, ela é amante do rei. O autor, o pai Soares de Taveiroz, era da pequena nobreza. Então, ele se coloca numa posição social inferior à dela, e sabe que ele não vai conseguir ter nada com ela. Então, por isso, ele sofre. Então, refletindo aquele modelo feudal que eu expliquei, o poeta se coloca como um vassalo, como submisso à mulher, ao amor da dama, que é sempre tratado de modo superior. Então, por isso é tratada por mi senhor ou minha senhor, quer dizer, minha senhora. Trata-se da vassalagem amorosa. Não tem a vassalagem, o vassalo que trabalha para o senhor feudal, o sucerano. Aqui o homem trabalha para a mulher. Mas veja, isso tudo é literatura. A gente sabe que na Idade Média, como até hoje, aliás, há muitos, né, a sociedade é machista, ela tem ali um machismo, como se diz hoje, estrutural. E na época nem se contestava isso. Então, o homem se colocar como inferior à mulher é uma atitude, digamos assim, no sentido amplo do termo, romântica, né? Se colocar abaixo dela. Na prática, não era necessariamente isso que acontecia. Bom, então, nas cantigas de amor, o amor não deve ser correspondido. A mulher não dá bola para o cara. Vai para lá, não quero saber de você. E nem deve ser idealizado. Deve trazer, sim, sofrimento e ser inalcançável. Quer dizer, o amor deve ser idealizado. Tá? Aqui, esse nem aqui, ó, vamos ter apagar, que não tem nada a ver com nem. Ó. Nem. O nem entrou de errado, de gaiato. Deve ser idealizado.
deve trazer sofrimento e ser inalcançável. Então, é sofrer a coita do amor. É por isso que a gente tem o termo coitado. O termo coitado vem daí. Quem sofre por amor é um coitado, tá? O poeta exalta a beleza da mulher, que em geral ou é casada, tem um relacionamento, ou tem uma posição social superior à do eu lírico, à do trovador. Mas, como eu disse, até um rei escreveu cantigas, o rei Dom Diniz, ele era superior a qualquer mulher. No entanto, na poesia, na cantiga, ele se coloca como inferior a ela. Já a outra cantiga lírica é chamada cantiga de amigo. Veja que a raiz de amigo é a mesma de amor. Aliás, tem gente que até hoje fala, ó, vou sair com meu amigo, para não dizer namorado. Mas é claro, a palavra amigo tem esse sentido de ser amigo mesmo, amizade. Porém, aqui o amigo é o namoradinho, né? Vou sair com meu namoradinho. Quem escreve também é um homem, mas o eu lírico é feminino. É como um homem chegar e cantar lá uma música, se colocando como mulher, do tipo, né? Eu sei que sou bonita e gostosa, cuidado garoto, eu sou perigosa. Olha aí, uma música acho que da Rita Lee, não é? Então, embora seja escrita por um trovador, se as cantigas de amor tiveram origem na França, as primeiras que foram escritas foram lá na França, na Provença, as de amigo nasceram na própria Península Ibérica, ou seja, onde hoje é Espanha, onde hoje é Portugal, e são ligadas à vida campestre, por exemplo, à vida rural, à vida marítima também, tem as barcarolas, que é um tipo de cantiga de amigo. E normalmente a mulher na cantiga de amigo conversa ou com a mamãe, ou com uma outra amiguinha, ou às vezes até com a natureza. Ela fala assim: ai, flores do verde pino, se saberes novas do meu amigo, dizei-me, ó Deus, é uma cantiga de amigo, tá? É do rei Dom Diniz, inclusive. Então ela conversa com as flores de uma árvore e fala que você já viu meu amigo aí. Normalmente o amigo fugiu, né? Foi embora, né? Foi embora. Ele falou assim: ô mulher, vou comprar cigarro ali e já volto, tá? Não voltou nunca mais. Então, deu uns beijinhos, né? E falou: agora eu vou falar com o meu contatinho ali. Então, e aí a mulher fica lá sozinha, tadinha, né? Canta a saudade do seu amor, quer dizer, do seu amigo. O amigo está ausente, como eu falei, em viagem a trabalho ou devido a uma guerra. Ou foi comprar cigarro, né? A gente sabe também o que aconteceu, né? E a linguagem é mais simples que as cantigas de amor. Continua o português, porém tem uma estrutura mais simples, inclusive repetitiva, tem refrão. Bom, tá vendo aqui? Isso aqui é uma foto, exatamente uma imagem, né? Uma foto em si, mas eu retirei do site ali que eu citei para você, e aqui nós temos então a cantiga aqui, ó, né? Aqui que seria a escrita original, e aqui nós temos a cantiga, né, reproduzida, ó. Ah, meu amigo, que eu sempre amei, desde que eu vi, muito mais caminho nem ai, foi outra dona a ver por meu mal. Ararai mesmo tá falando, você foi ver outra mulher, né, seu safado. Mas eu, sandia, quer dizer, né, está bem, quando me acordei, nem soube eu ao em que me dei veigar, se não chorei quanto meu quis chorar, e por aí vai. Então, veja, aqui tem até uma explicaçãozinha, ó. A mulher censura-se a si própria, o seu amigo, o único que sempre amou, que foi encontrar-se outra mulher. E ela, louca, o que fez? Não encontrou outra vingança, senão a de chorar até mais não poder. Tadinha. Tadinha, vamos chorar também. Boa. Bom, já terminamos o choro e vamos então finalizar aqui a aula. Eu coloquei aqui o site, mas eu vou pôr depois também, né, o link, disponibilizar o link. Aqui nós temos exatamente uma cantiga de amigo cantada, tá? Que ai flores do verde pino. Esse que eu estava cantando, tá bem? Então é isso, a gente finaliza essa videoaula, mas né, depois iremos continuar também, né, com toda a sequência do trovadorismo. Tchau!